e volte para o centro, volte para aquilo que é a essência da adoração. Pai, que o Senhor se fez presente, Deus. Continua, Deus, se manifestando presente nas nossas vidas, Pai. Através da Tua palavra, Deus. Palavra viva, Pai. Oh, aleluia. Oh, Pai.
pequenos agora vão com a Gabi. Médios comigo, os pequenos. Médios com a Gabi, pequenos com a tia Lô. E os grandes comigo. Chegou a hora, hein? Tá bom? Vamos lá? Os grandes estão comigo. E a gente está no capítulo 11 do Evangelho de João. Hoje a gente vai ler juntos do verso 1 até o verso 16. Mas o capítulo 11 do Evangelho de João vai falar da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro. E esse capítulo é um capítulo muito importante dentro do Evangelho de João, porque nesse momento, a gente está estudando juntos até o capítulo 11, né? Nesse momento, Jesus vai fazer talvez seu penúltimo testemunho do seu ministério com um milagre, porque no capítulo 12 é onde Jesus entra de forma triunfal, né, em Jerusalém. E a gente sabe o que acontece dos capítulos 13 até o capítulo 21 de João. Tá? Capítulo 13 até o capítulo 21 de João, a gente fala da cruz. A gente fala dos momentos, né, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Então são muitos capítulos tratando as últimas horas, né? E a gente viu até o capítulo 10 todo o ministério de Jesus sendo contado por João. Desde Jesus lá sendo encontrado por João Batista no início, capítulo 1, lembra? Passando pelo casamento, onde há ali a transformação da água em vinho, multiplicação dos pães, a cura do servo do paralítico de nascença, a cura do cego. Mas aqui Jesus vai fazer esse milagre, que é a ressurreição de Lázaro. E esse milagre, a gente vai entender isso aqui, ele também é importante, porque Jesus ali, ele está confirmando o propósito da vinda dele. Porque no momento em que ele faz esse milagre, e ele sabe disso, nesse momento os judeus vão prendê-lo, vão incriminá-lo, vão levá-lo à morte, né? Até então, lembra, a gente tem estudado os capítulos anteriores, os judeus pegaram em pedras para apedrejar ele algumas vezes, mas em alguns momentos Jesus se desvencilhava e saía, né? Mas o que vai acontecer depois do milagre da ressurreição de Lázaro é que Jesus de fato vai ser, né, pego ali no momento em que ele está em oração ali no... Qual lugar? É no Monte das Oliveiras? Não, no Calvário ali, no Getsemane. Obrigado. A palavra é difícil. Então Jesus vai ser pego ali no Getsemane, onde o destacamento chega, e dali em diante Jesus já está em julgamento. Então aqui é o momento onde Jesus está ainda transitando livremente, mas ele sabe que esse sinal em Lázaro representa o que também? Que só ele sabe. A sua própria cruz. E a gente vai ver isso ali. Ele vai falar disso ali. Então essa é a importância desse capítulo. Esse capítulo a gente pode dividir ele em 4 momentos, né? Ou talvez 3 momentos. Tem um primeiro momento que eu vou abordar hoje, que é o momento da preparação. Vamos chamar de preparação. Vocês vão ver que nesses primeiros 16 versos aqui, Jesus vai ser avisado da situação de Lázaro. Jesus não vai atender a situação de Lázaro num primeiro momento. Jesus vai ter ali um momento de conversa com seus discípulos, até que Jesus vai encontrar com Lázaro, né? E aí acaba esse primeiro momento. O segundo momento já é Jesus lá
na região, a gente vai falar aqui a região onde ele está é Betânia. Então já é Jesus em Betânia, já lidando agora com os familiares de Lázaro, Maria, Marta, próprio Lázaro, que vai estar morto, e os judeus ali. E aí tem toda uma série de pontos importantes que a gente não vai ver hoje. Um terceiro momento já é o momento ápice, onde Jesus de fato vai trazer Lázaro de volta à vida. E ali é um momento importante onde Jesus vai dizer que aquilo que ele está fazendo ali é para testemunho das pessoas, né? Para que as pessoas vejam, né, que ele é Deus. E um quarto e último momento, que é aquele momento que eu falei para vocês, lá no final do capítulo, quando os judeus que estão ali vendo, né, já começam a falar, olha, se ele continuar desse jeito, ele vai quase que desmantelar, nas palavras nossas, né, toda a nossa estrutura religiosa, nós temos que pegá-lo e temos que acabar com a vida dele, literalmente. Então, o quarto momento já é os judeus ali já confabulando para dar fim à vida de Jesus. Então, a gente vai falar do momento da preparação. E o momento da preparação é importante porque ele vai nos dizer, de fato, o que João, agora falando do João, o evangelista, quando ele escreveu, ou quando o Espírito permitiu ou compeliu ele a escrever esse momento, o que estava por trás? Cada sinal no Evangelho de João, cada milagre, foi colocado ali por um propósito. João vai dizer lá no capítulo 20, a gente já leu isso algumas vezes, que se ele fosse relatar tudo aquilo que Jesus havia feito, não existiriam livros para conter as maravilhas. Por isso, essas foram relatadas, ou seja, tem uma ênfase nesses milagres, sinais que foram relatados. E a ênfase é que para que a gente vendo esses sinais e entendendo, a gente encontre Jesus como nosso Deus. E encontrando Jesus como nosso Deus, a gente tem a vida plena. A vida plena, a gente já discutiu aqui algumas vezes, né? É a vida vivida no Senhor. Então, o que tem de interessante nesse sinal? A gente vai ler junto do capítulo 1, do verso 1 até o verso 16, depois eu vou fatiar. Vamos ler junto lá? Eu estou lendo na versão NVI aqui, e eu vou ler e vocês acompanham comigo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vê esse sinal, e João tem dito para a gente que todos os sinais eles têm um propósito, né? Eles têm um significado, a pergunta é: que sentido tem esse sinal? E talvez esse dos milagres seja um dos que tem o sinal mais claro, porque o próprio texto diz o porquê desse sinal, o porquê da morte de Lázaro. E está lá logo no verso 2, diz assim... no verso 4: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, isso que está acontecendo com Lázaro
tem um propósito dentro do plano maior de Deus. E uma coisa que é importante para a gente, e alguns podem pensar, né? Mas então Lázaro precisava morrer, ou a gente vai falar sobre isso aqui, né? Então Jesus não amava Lázaro porque ele continua ali no lugar onde ele está. Na verdade, quando a gente pensa no plano de Deus para a vida da humanidade, a gente tende a pensar de uma forma muito individualista, muito no eu, né? Para Lázaro e sua família, com certeza, Marta, a gente vai ver ali que ela podia estar até um pouco frustrada de Jesus não ter chegado a tempo. Os próprios judeus, a gente vai ver comentários do tipo, poxa, fez tantos milagres, mas não pôde ajudar esse que ama. O que está na cabeça dessas pessoas? E muitas vezes está na nossa, né? O propósito da vida é a minha vida. Deus precisa me ajudar, né? Mas se a gente soubesse que os propósitos de Deus são para todos, e muitas vezes Ele usa a vida de uns para alcançar a todos, né? Vou dar um exemplo na própria palavra de Deus. Deus entregou o seu Filho, não foi? Para quê? Para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Repara que o propósito de Deus é para comunidade, para a humanidade. A visão de Deus, na economia de Deus, a relação não é somente individual, ela é corporativa, ela é comunidade, né? Então o que Jesus está dizendo aqui é que isso que está acontecendo na vida de Lázaro tem como propósito a glorificação de Cristo. Mas qual é o propósito de glorificar a Cristo? A gente vai entender, né? Mas peraí, aí é um por um, né? Como assim? Mas é para glorificar Cristo, nosso Deus. Por quê? Porque Cristo vai ser aquele que eu falei aqui para vocês, mais à frente, alguns dias depois de ele ter ressuscitado Lázaro, é ele quem vai para a cruz. É ele quem vai para a cruz. E Cristo vive. O fato de Cristo estar vivo hoje é o motivo pelo qual todos nós temos vida. Então repara, a entrega de um é pelo bem do todo, é pelo bem de todos. O que está acontecendo aqui com Lázaro não é apenas algo na vida de Lázaro e seus familiares ou aquela comunidade. É para alcançar todos nós aqui. Esse milagre que acontece aqui na vida de Lázaro também joga luz na cruz de Cristo, que alcança todos nós hoje, 2000 anos depois. E vai continuar alcançando por toda a eternidade. Então repara a dimensão da obra de Deus que muitas vezes a gente não vê. E a gente vai ver nesse capítulo aqui, tem alguns grupos de pessoas e nenhum deles vão ver toda essa obra, ainda que o texto diga, Jesus está dizendo, isso que está acontecendo é para glorificar o Filho de Deus, para glorificar a mim, glorificar a Cristo como Deus. Quem é que está ali na cena? A gente sabe que Lázaro está ali, mas está morto. A gente sabe que as irmãs de Lázaro estão ali. A gente sabe que os discípulos estão com Jesus. A gente sabe que há uma comunidade de judeus que estão lá amparando a família. E a gente sabe que tem também os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, que estão observando Jesus e os passos de Jesus. Esses são os grupos que estão ali. E nenhum deles entendem o que Jesus está fazendo. E a gente vai ver por quê. Primeira coisa, antes de eu entrar no verso 2, que é algo importante, eu quero fazer só um comentário em relação à ressurreição ou ressuscitação. A gente olha ali Lázaro, e Jesus trouxe Lázaro à vida, e talvez entenda, mas isso é um grande milagre. E de fato tem todo um simbolismo. Mas não apenas pela ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição, a ressuscitação, e aí tem até... Eu não vou entrar muito no mérito, tem gente que divide ressurreição e ressuscitação, ou seja, um que morreu há poucas horas, ou acabou de morrer e é ressuscitado, ou ficou 3, 4 dias e é ressuscitado. Mas o fato é, alguém que expirou
morreu e foi trazido à vida, já havia acontecido algumas vezes. Jesus, inclusive, já tinha feito em outros evangelhos. E vai acontecer depois. A Bíblia tem alguns exemplos. Então, eu não vou ler todos, não, mas eu vou lembrar os irmãos aqui. A gente tem lá em 1 Reis 17, o filho da viúva. Né? Gabriel sabe de cabeça a história lá. O filho da viúva é um milagre que Elias, o profeta Elias, aliás, no Velho Testamento, se a gente for pensar em dois homens de Deus que eram poderosos, Elias e Eliseu. E vocês vão ver aqui, Elias ressuscitou o filho da viúva lá em 1 Reis. Eliseu, em 2 Reis, lá no capítulo 4, ele vai ressuscitar o filho da Sunamita, o filho que ele mesmo havia em Deus professado que ela teria. Depois esse filho morre e ele vai lá e ressuscita o filho dela. E Eliseu era mais, né? Eliseu era aquele 220, né? Pô, tocava nele. Tem um fenômeno lá em Eliseu, 2 Reis 13, verso 20 e 21, que os soldados ali, ou sei lá, pegam um cadáver, né? E eles estão com o corpo de um homem morto, e eles têm um inimigo chegando, e eles com medo jogam o cadáver na cova de Eliseu e saem correndo. E o cadáver toca nos ossos de Eliseu e o morto ressuscita. Olha, Eliseu até em osso ressuscitava os caras. Até morto ressuscita. Mas isso não é muito... Quando a gente vê essas coisas, a gente fala, pô, mas doideira, né? No Novo Testamento, se vocês lembrarem, Paulo, ele era tão cheio do Espírito que as pessoas tocavam até nos lenços, nas coisas, na sombra de Paulo e curavam. Lembra? Lembra que Jesus curou uma mulher que tocou no seu manto. E ele fala o quê? Quando a mulher, ele fala, alguém me tocou. E alguém pergunta, mas como assim alguém te tocou? Não, eu senti. Como se o poder de Cristo passou para a mulher e a curou. No Novo Testamento, Jesus, no Lucas 7, já havia curado o filho de uma viúva. O filho de uma viúva. Lá em Lucas 7, 11 e 15. Lê pra gente quem achar. No Lucas 8, a gente tem a filha de Jairo. Lucas 7, 11 e 15. 7, 11 e 15. Vamos ler só um, só para... Eu estou falando aqui, os irmãos vão falar, pô, você tá citando, mas não tem nada de não. Tem sim, pode ler. 7, 11. 7, 11 e 15. No dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía do enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mão. Coisas interessantes ali, para vocês verem. Esse é Jesus fazendo a mesma coisa que a gente vai ver hoje. Coisas interessantes. Ele se compadeceu, teve compaixão da mãe e ele deu uma ordem, né? Jovem, levanta-te. Lázaro não foi diferente. Ele teve compaixão das irmãs de Lázaro, do povo. A gente vai ver isso hoje ali. E ele falou, Lázaro, sai. Tá? O mesmo Cristo, o mesmo poder. E Jesus vai fazer de novo em Lucas 8 com a filha de Jairo. Depois em João com Lázaro. Depois a gente tem em Mateus 27, no verso 52, aí já após a crucificação, muitos mortos são ressuscitados. Mateus vai recordar isso lá. A gente tem Tabita em Atos 9 e por fim, tem aquele caso icônico, né, de Eutico, né? Eutico, que estava assistindo Paulo pregar, e ele cai da janela e morre, e Paulo vai lá e o ressuscita. Então repara, no Velho Testamento, durante Jesus, depois do Velho Testamento, ressurreição, trazer o morto à vida,
era algo comum. Isso diminui o que aconteceu em Lázaro? Não. Por quê? Porque o que está ali, o mais importante que está ali, não é a ressurreição de Lázaro em si. O que está por trás de tudo aquilo ali é Cristo. É quem é a ressurreição e a vida. É isso que Jesus quer mostrar ali em Lázaro. Jesus quer mostrar, olha, em qualquer situação, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando a gente olha para Lázaro, a gente perde o foco de quem está agindo. E é Cristo. Aqui em Elias, Eliseu, é o poder de Deus em Cristo. Aqui em Atos, ou em Paulo, é o Espírito Santo em Cristo. Então, no limite, Cristo é o autor desses milagres. Sempre. Ele é o autor da vida. Então, isso aqui foi só para a gente ter uma ideia da ressurreição na Bíblia. Agora, no verso 2, diz uma coisa interessante. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Interessante que no Evangelho de João, esse episódio aqui de Maria usando perfume e enxugando, né, derramando sobre o Senhor e enxugando com os cabelos, esse episódio acontece depois desse capítulo. A gente está no capítulo 11, isso vai acontecer no capítulo 12. E aí você fala, coisa louca, né? Como assim João está escrevendo de algo que ele ainda nem falou? Então é muito provável que João estivesse escrevendo aqui para um grupo de pessoas que tinha conhecimento desse evento aqui, mas por outros evangelhos. Olha que interessante, porque esse evento aqui a gente vai ver também em Mateus e a gente também vai ver em Lucas. Mateus e Lucas, se a gente ler lá em Mateus 26, capítulo 26 de Mateus, versos 6 a 13, Mateus vai relatar essa mesma situação. Então é como se João João iria falar sobre isso no capítulo 12, mas ele já antecipou e falou assim, vocês lembram? É a mesma, Maria é a mesma que vocês viram lá no Evangelho de Mateus. Então, só para tirar essa dúvida, né? Porque os irmãos podem achar que, poxa, João já está escrevendo algo que nem falou ainda, né? Agora, a pergunta intrigante para a gente é, no verso 3, as irmãs de Lázaro, elas mandam dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Aí no verso 4, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. O texto deixa claro para a gente que Jesus amava e reforça isso algumas vezes. Mas no verso 6, o texto diz que, no entanto, embora Jesus amasse, a gente pode traduzir assim, embora Jesus amasse, ele decide ficar mais 2 dias no lugar onde ele estava. E aí você pode pensar assim, mas espera aí, não entendi. Se de fato ama e teve a notícia e podia curar, por que não foi na hora? Será que ele não amava? O texto diz que ama. A gente tem outros, se a gente continuar lendo o capítulo, a gente vai ver que lá no verso 33, Jesus se agita no coração, no espírito, e se perturba quando ele chega lá e ele vê a cena. No verso 35, ele chora. Jesus chora. E no verso 38, Jesus se encontra profundamente comovido. Então, o texto deixa claro para a gente, no seu decorrer, que Jesus, de fato, tinha uma relação com essa família, uma relação especial. Aí a gente pode entender assim, poxa, então, tinham algumas pessoas que Jesus se relacionava mais em relação às outras? Jesus era homem, a gente falou isso várias vezes, de fato tinha. A gente costuma falar do círculo de relacionamentos que Jesus tinha com os discípulos, né? Era um círculo bem próximo. Tanto é que no capítulo 17 de João tem uma oração linda que Jesus vai fazer, onde ele fala com o Pai e num segundo momento ele intercede pelos discípulos, só pelos 12. A gente não está ali. Depois, num outro momento, ele intercede por todos nós. Aí a gente entra ali. Mas ele intercede por aqueles 12. Então, Jesus tinha algumas relações mais próximas. Marta, Maria e Lázaro, é muito provável que eram aqueles que hospedavam Jesus e os discípulos, todas as vezes que Jesus ia para aquela região. Provável que eles tivessem uma relação de muita proximidade.
Então Jesus nutria assim, sentimentos humanos, de carinho, de um amigo mais próximo. Isso não faz a relação que nós temos com Jesus menor, né? Isso só mostra que, como homem, Jesus tinha sentimentos como nós temos, afinidades, né? A palavra de Deus diz que João, esse que escreve o Evangelho, era chamado de quem? O discípulo. É ele que escreve. Jesus amou. Mas ele mente? Ele mente? Não. Ele não mente. Mas o Espírito Santo colocou isso no coração dele. Então ele se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava, né? A gente até quando se pinta as figuras da ceia, assim, aí tem um discípulo que está deitado no seio de Jesus e todo mundo diz, aquele é João, né? Porque se é o Jesus amado, podia ser Lucas ali, Lucas, podia ser Pedro ali, podia ser Tomé, mas a pessoa fala, não, o discípulo a quem Jesus amava. Mas tem uma passagem, um dado momento que os discípulos mesmos chegam a João e falam assim, ô João, você que está mais chegado aí do Senhor, pergunta. Não é? Então você tem acaba apontando que ele não estava errado. E no final ele fala para Maria e para João, fala, né? Mulher, teu filho. Boa, bem lembrado. Jesus autoriza João a cuidar daquela que havia sido a mãe dele enquanto carne, né? E isso não é qualquer um. Ele não falou para outra, ele falou, João. Na cultura da época isso era algo muito importante, porque Jesus era, depois que José morre, ele era o responsável. Ele era responsável pela família, ele estava repassando o cargo dele. Então há indícios. Então esse relacionamento de Jesus com algumas pessoas, ele era verdadeiro. Ele era verdadeiro. Então, o fato de Jesus não ter ido traz para a gente uma reflexão maior, né? Porque se de fato ele amava e ele teve acesso à informação, por que ele não foi? E aí a gente vai entender o que é verdadeiramente amar. Porque aos nossos olhos, amar seria ter ido atender a dor daquela família. Mas aos olhos de Cristo, amar é obedecer a Deus. Amar é viver todos os dias no Senhor. E isso é uma lição que Jesus está dando para os seus discípulos e Jesus quer falar para a gente hoje. Amar não é fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer. Amar não é viver conforme as nossas expectativas. Amar é obedecer a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 6 diz que Jesus, quando ouviu isso, apesar de ter ouvido isso, ele decidiu ficar mais 2 dias. Ele não foi. E os discípulos, obviamente, não entenderam, né? Eu até acho que os discípulos entenderam ele ter ficado ali por um outro motivo, e a gente vai ver mais à frente, mas é provável que Maria e Marta tenham ficado entristecidas. Tanto é que vai ter uma passagem que vai dizer, mais à frente, né? Maria vai dizer, se o senhor estivesse aqui, nada teria acontecido e tal. Então, assim, houve de repente uma certa decepção. Poxa, eu sei que você é capaz, mas você não veio. Perdeu. Mas olha, no Evangelho de João, Jesus deixou muito claro qual era o propósito da vida dele. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui, ó. Em João 4:34, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana e os discípulos tinham ido buscar comida na cidade, lembra? Aí os discípulos falaram para Jesus, mas o senhor não está com fome, precisa comer e tal. Ele responde como? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha só, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. No capítulo 5, João vai dizer assim, ou Jesus vai dizer assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco fazer a minha vontade, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. No capítulo 6, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus está sendo consistente. E qual é a consistência de Cristo aqui? Servir a Deus. Então, ali naquele momento onde o sentimento de Cristo ali pelos seus amigos possa ter berrado: Jesus, você não vai lá? Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto? Ele foi tentado na carne. Você não está com fome? Faz essas pedras aí se transformarem em pão e come. Ele vai falar o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui não é diferente. Jesus, em todo o Evangelho de João, está dizendo que o meu propósito, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E nesse momento aqui, Jesus não está indo porque ele está fazendo a vontade daquele que o enviou. Porque Jesus sabe exatamente o momento que ele tem que ir. Quando Maria avisa Jesus que Lázaro... As duas avisam. Não, elas mandam avisar, na verdade, né? Provavelmente chega um mensageiro lá e deveria ter viajado por um dia para chegar lá, porque tem uma coisa de 4 dias aí no meio, eu vou chegar lá. Mas quando avisa Jesus, é muito provável que ele já soubesse. Porque ele fala, a gente viu no capítulo 4, ele fala, né? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então ele já sabia que daria em morte. Ele já sabia. Então ele não vai porque ele, na verdade, muito provavelmente está aguardando o momento certo de Deus para ir, né? Ele está aguardando no Senhor a ordem: vai agora. Agora eu quero que você vá. Agora eu quero que você... Eu não quero que você vá quando você acha que eu quero que você vá na hora. Jesus provavelmente sabia também a hora. E mais importante que isso, ele, mais do que todos os outros, sabia o porquê ele ia. Porque todo mundo estava pensando que ele ia para quê? Para ressuscitar Lázaro. E ele de fato ressuscitou Lázaro. Mas o que ele foi fazer lá? Ele foi dar um sinal da cruz dele. Ele foi se apresentar para os judeus. Agora chegou a hora. Agora vocês podem fazer. Agora vocês podem pegar a minha vida porque eu a estou dando. Nos capítulos anteriores ele tinha saído. Tentaram prender, ninguém tocou a mão, tal, mas agora ele está dizendo, agora é a hora. Agora é a hora da minha cruz. Por quê? Porque é na cruz que Jesus é glorificado. Então, o que eu trago aqui de entendimento para a gente, nesse texto, é que os planos de Deus são maiores que os nossos. E muitas vezes a gente não consegue captar os planos de Deus. Eu vou falar um pouco mais desses planos de Deus sendo maiores que o nosso, porque quando Jesus ele decide ir, porque no verso 7, ele vai dizer agora para os seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Ou seja, já passou muito tempo, e ele fala para os discípulos, agora a gente vai. Vamos lá agora. E vai haver protesto. Os discípulos vão protestar. Primeiro porque eles devem imaginar, se você não foi lá quando o cara avisou, você vai agora já é tarde. Mas tem outro motivo pelo qual os discípulos protestam. Por quê? Eles mesmos falam no texto. Verso 8. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. Assim mesmo vais voltar para lá? Por que os discípulos então protestaram aqui? Estavam com medo. Eles estavam com medo e eles viram na atitude de Jesus o quê? Um erro. É tipo assim, tá louco, meu? Fala, Senhor, tudo bem, irmão. Pensa só, essa hora Lázaro já morreu, não adianta mais você voltar. E estão te esperando lá. Você não está pensando bem, você está errado. Jesus, você está errado, Jesus. Esse é o protesto, você está errado. Você está tropeçando, Jesus. Melhor você orar um pouco mais, você está tropeçando. Isso é o que estava no coração dos discípulos. Eles estavam de fato com medo e julgando. O chefe está perdido. Olha a resposta de Jesus para eles. Verso 9, verso 10. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas?
quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Essa é uma resposta bem enigmática, né? Porque... Eu ia te pedir para você gastar um tempo mais aí. E esse é o tema da nossa música, né? A música surge dessa reflexão e ela, nesse primeiro pedaço, é a parte mais importante. Porque o que Jesus está fazendo aqui? Agora ele está com os discípulos. E ele está querendo fazer os discípulos enxergarem pela perspectiva de Deus, não deles. Os discípulos estão vendo tropeço, os discípulos estão vendo medo, mas o que os discípulos não estão vendo? Quem Jesus é. Até aqui nesse momento. Aí você fala assim, cara, mas esses são os mesmos discípulos que viram Jesus multiplicar os pães, que viram Jesus curar o cego, que viram Jesus multiplicar, transformar água em vinho, que viram Jesus fazer vários outros milagres. São os mesmos discípulos. Discípulos que estavam no mar da Galileia e viram Jesus andando sobre as águas, acalmando o vento. São os mesmos discípulos. O que está falhando para eles enxergarem aqui? Quem Jesus é e, principalmente, o propósito da vinda dele. Olha, eu li aqui, Jesus havia falado para os discípulos, olha, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha fome é fazer... Então Jesus falou para eles isso. Jesus falou quem ele é, falou a função dele, a missão deles, e eles não entenderam. E aqui tem dois ensinamentos importantes para a gente. Na verdade, tem o que Jesus está falando de uma forma para eles enigmática, mas direta. Jesus está falando assim, olha, o meu ministério, tá? O meu ministério vai acabar em algum momento, e eu não vou poder fazer nada. É a hora aqui da noite. Vai chegar a noite na vida de Jesus. E qual é o momento que é a noite na vida de Jesus? A crucificação. Jesus, de fato, ali morre. Aquela noite na vida de Jesus ali vai levar 3 dias, né? E a gente sabe o que acontece no mundo quando Jesus está 3 dias ali. Fora, a luz saiu do mundo. A gente vê os discípulos perdidos, a gente vê uma série de tropeços, né? Mas até aquele momento, até aquela cruz, até o momento da cruz, Jesus está fazendo o quê? Até na cruz, inclusive, o que Jesus está fazendo? Fazendo a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é o que ele diz aqui, é andar de dia. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, eu ando na vontade do Pai. Logo, não há tropeço. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, aonde vocês estão vendo tropeço, é porque vocês não estão no Pai. Tanto é que ele fala aqui, ó, quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Jesus está dizendo, vocês ainda estão vendo tropeço, vocês ainda estão com medo, porque vocês ainda não têm a mim como Deus. E por isso o que vocês veem é limitado. Mas não é assim que eu vejo. Eu vejo muito além daquilo que vocês veem. Eu vejo a minha missão. A minha missão é fazer a vontade do Pai. E é isso que Ele quer que eu faça. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, Ele está falando da sua própria cruz. A minha vida vai acabar. Eu tenho só mais um pouco. E literalmente aqui, alguns dias depois, Jesus morre. Então Jesus tem trabalhado até aqui, continua trabalhando e morre daqui a alguns dias. Mas uma outra coisa importante para a gente aqui é que Jesus está mostrando para os discípulos e também para a gente, essa pergunta ela é reflexiva. Ele fala assim, ó, vocês também têm vida, mas a vida de vocês também vai acabar um dia. E vocês têm a escolha de como vocês vão viver a vida de vocês, se na luz ou nas trevas. Porque se vocês viverem na luz, tudo que vocês fizerem na vida de vocês não terá tropeço. Não terá tropeço. Mas se vocês escolherem viver a vida de vocês em trevas, vocês vão viver como? Tropeçando. E vai chegar um momento que a vida de vocês vai se esvair, não tem dúvida. E Jesus está dando um ensinamento para eles que é, vocês querem viver sem tropeço? Escolham fazer a vontade daquele que enviou vocês. E esse é Jesus.
Jesus chamou os discípulos, né? Tanto é que quando ele vai, né, ele vai enviar os discípulos para o mundo, né? E hoje nós somos chamados. Cada um de nós aqui é chamado. A gente não sabe, talvez, por quê. A gente ainda não descobriu o propósito, mas a nossa vida, ela tem um propósito em Cristo. Para cada um de nós. Ninguém aqui nasceu por acaso. Ninguém aqui tem o dom de vida. Ninguém aqui anda na luz, ou seja, tem a vida à toa. O problema é que muitas vezes a gente escolhe fazer da nossa vida noite. A gente anda tropeçando. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Isso está lá em Jeremias, quando Deus está falando para o povo, através de Jeremias, ele diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muitas vezes as pessoas pegam esse texto aqui para aplicar na sua vida, aqui nesse plano. E aí, poxa, Deus tem plano para me fazer prosperar. Então eu vou ser rico, eu vou ter vida saudável, eu vou ter... Deus tinha planos para Lázaro prosperar, com sua morte. Aí você fala, como assim? Como assim a morte é um plano de prosperidade? Por quê? Porque esse milagre feito na vida de Lázaro serve para o próprio Lázaro. Não ele está vivo de novo. Aliás, isso é o que menos importa. Mas ele conhecer a Cristo. Aquele que tem a vida nele próprio. E não só para Lázaro, a irmã de Lázaro, Maria e Marta, para a comunidade. Então, os planos de Deus são sim, de fato, para prosperar o homem, mas com que entendimento? Com o entendimento nosso, da nossa carne? Não. Esse entendimento que vem de nós gera o quê? Tropeço. A gente vai falar, não, peraí, eu quero estar vivo. Não, peraí, eu não vou no lugar onde o cara me trata mal. A gente começa a tomar as decisões na nossa vida com base na nossa capacidade de discernir. E a gente não é capaz de ver todo o plano. A gente não é capaz de ver todo o desejo de Deus. A palavra de Deus mostra tudo aquilo que Deus quer. E não é tão complicado de ver, mas é muitas vezes difícil para a gente receber isso. Deus quer resgatar todos aqueles que creem no seu Filho como Senhor. Isso que Ele quer. E para isso, Deus quer usar a vida de cada um de nós. O problema é que a gente quer ser usado, né, através da nossa forma, do nosso padrão. Senhor, eu quero ser usado, ó, me escala para fazer tal, me bota para... Cara, você passou do ponto. Você quer ser usado? Jesus falou aqui, ó, vai aonde Deus está te mandando você. Ah, não, mas Senhor, eu não quero pedir perdão para aquela pessoa que me fez mal. Peraí, não, essa eu não vou pedir, não faz sentido. Ah, é isso que Deus quer. Deus quer que... Jesus foi lá sabendo que iam buscá-lo, que iam prendê-lo e colocarem na cruz. Ele foi lá assim mesmo. Ele sabia de tudo isso. É assim mesmo ele foi. Por que ele foi? Porque a missão dele era fazer a vontade do Pai. Então ele foi em amor, em obediência. Por quê? Porque Jesus sabia que a vontade do Pai é exatamente essa que o Pai está dizendo aqui em Jeremias. E só eu sei os planos que eu tenho. E os planos que eu tenho para vocês, para o meu povo, não é planos de mal, não é plano de destruição. É o plano de uma eternidade comigo, que é perfeita e agradável. Vocês não sabem disso, mas eu sei. Então os discípulos ali no verso 7, quando Jesus fala que vai voltar para a Judéia, eles protestam, e aí Jesus responde, né, dessa forma. E aí Jesus vai dizer para eles no verso 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Nesse momento aqui os discípulos deram um pane, já não queriam ir, né? Falaram, poxa, eles não queriam ir. Então, a gente quando quer fazer a vontade de Deus, e a gente sabe disso, a gente encontra má vontade, né?
O que é amar à vontade, né? Eu não quero ouvir, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer, logo eu não estou entendendo, não quero ouvir. A gente faz vista grossa. Os discípulos não fizeram diferente aqui. Falei, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Deixa quieto. Jesus tinha falado da morte, mas seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então ele disse claramente, Lázaro morreu. E aí no verso 15, Jesus vai confirmar tudo aquilo que a gente está falando aqui. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Jesus está dizendo para ele, isso aconteceu para o bem de vocês. A morte de Lázaro e eu não estar lá é boa para vocês. Pô, você fala, é pesado, né? A morte de alguém é boa. Em que sentido ela é boa? É claro que Jesus não está falando aqui de algo temporal. Jesus não está falando aqui daquele momento ali. Jesus sofreu com a morte de Lázaro. Jesus se entristeceu. Mas ele está falando aqui com um plano que vai muito além da vida de Lázaro, da vida daqueles discípulos. Jesus está falando, por exemplo, do testemunho que esses mesmos discípulos vão dar e que alcança a gente hoje por conta de Lázaro. Quem está escrevendo isso aqui? João. João estava aqui. João estava aqui. João está escrevendo aquilo que ele viu. No Evangelho de João, na primeira carta de João, João 1, 1 João, João fala assim, aquele de quem ouvimos, vimos e apalpamos. Ou seja, João estava com Jesus. E João viu tudo isso aqui. Agora, João só foi capaz de escrever isso aqui por quê? Porque num dado momento, a luz do mundo habitou nele. A luz do mundo. Até então, aqui nesse momento aqui, os discípulos não estão olhando Jesus como a luz desse mundo. E a gente vai ver isso claramente, que depois da crucificação e morte, os discípulos foram perdidos. A palavra de Deus diz que Jesus foi encontrado só. Os discípulos ficam... Pedro, então, que representa ali talvez um dos principais discípulos de Jesus ali, esse então vai até negar Jesus. Mas a gente vê uma mudança em Pedro grande. Jesus aponta isso, né? Jesus ressurreto, ele encontra com Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus pergunta a Pedro isso? 3 vezes, né? 3 vezes. E Pedro responde o quê? 3 vezes. O que Jesus fala para Pedro toda vez que ele pergunta, tu me amas? E Pedro responde, sim, tu sabes que eu te amo. O que Jesus fala? Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro? Me obedece. Faça a minha vontade. Olha, Jesus está fazendo o que ali com Pedro? Enviando Pedro. Jesus enviou todos, está enviando Pedro. Daquele momento em diante, Pedro vai ser Pedro. A gente vai ver em Atos, vai ver nas cartas de Pedro quem Pedro foi. Um homem que vivia para fazer a vontade de quem? De Cristo. Um homem que vivia para fazer a vontade de Cristo. A gente pensa muitas vezes isso, né? Que a vida do crente, fazendo a vontade de Deus, é a vida onde você vai ser próspero, vai viver muito tempo, vai, né? Jesus aqui, fazendo a vontade do Pai, foi levado à cruz, rapidamente. Pedro, quando começa a viver verdadeiramente a vida em Cristo, rapidamente vai ser crucificado também. João Batista, que testemunhava de Cristo, foi foi morto, né? Foi decapitado, com praticamente 2 anos de ministério. Muito rápido. Aí você fala assim, cara, então quer dizer que se eu verdadeiramente vivo em Cristo, pode ser que a vida acabe muito rápida? Pode. Eu não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas pode. Mas não, fazendo ou não, a pergunta é, o que importa? A palavra de Deus diz o quê? O que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você viver uma vida até os 100 anos, desfrutar de tudo, que você achar que é bom, e não conhecer Cristo? Salomão, quando escreve Eclesiastes, né? Ele começa falando o quê? Tudo
é correr atrás do vento, né? E Salomão, a gente conhece a história, né? É alguém que experimentou de tudo, porque Deus deu a ele não só sabedoria, mas também muitos recursos. E ele teve a oportunidade de experimentar de tudo, e é possível que ele tenha se afastado do Senhor. Não dá para a gente saber, a gente vê que alguns indícios mostram, mas ainda assim a gente vê um Salomão no fim da vida dizendo o seguinte, que a sabedoria, né? Ou sabedoria no sentido do viver pleno, é temer a Deus. É viver debaixo da obediência a Deus. Isso que ele descobre, depois de fazer tudo, de viver tudo, experimentar tudo, ele descobre que se eu tivesse vivido a minha vida inteira no Senhor, ainda que eu tivesse vivido um dia, teria sido infinitamente, eternamente superior do que qualquer outro dia fora do Senhor. Então, quando a gente descobre isso, tá? E isso foi o que Deus trouxe para mim naquela canção, quando eu estava estudando durante a semana. Quando a gente descobre que um dia da nossa vida no Senhor, ele tem esse valor, esse significado, a gente passa a querer que todos os dias da nossa vida sejam aquele, porque esse dia já é pleno. Um dia que você consiga enxergar como o Senhor enxerga, um dia que você consiga ter a compaixão que Cristo tem, um dia que você consiga, no meio dos irmãos, chorar e sorrir de uma forma verdadeira, um dia que você consiga resistir às dificuldades com alegria, esse dia é superior a qualquer coisa que você possa imaginar. Eu falo muito lá em casa para os meus filhos, falo para muitos amigos também. Se você pegar o homem mais rico do mundo e o homem mais pobre do mundo, no fim do dia, os dois botam a cabeça no travesseiro para dormir. E eu vou te falar, se o mais rico não tem um filho, por exemplo, que o ame, ele daria toda a riqueza para ter esse amor. E se o mais pobre tem um filho que diz eu te amo, papai, ele se sente o mais rico do mundo. Então, o olhar da vida do homem no Senhor ganha um significado que o mundo nunca vai dar. E é isso que Jesus está falando para os discípulos. Está falando para eles, olha, vocês estão vendo o tropeço porque o olhar de vocês está muito distante do olhar do Senhor. E para fechar aqui, só para fechar mesmo, porque isso é interessante, no verso 16, Tomé, e Tomé é conhecido como aquele discípulo, né, que duvidava. Lembra de Tomé? Tomé é aquele que, lá em João 14, Jesus pergunta, né? Jesus fala, né? Vocês conhecem o caminho para onde vou? E Tomé fala, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Né? Tomé é sincerão, ele é sincerão e ele é aquele cara do pé atrás. Ele teve que tocar? Então, vou ler aqui. Ele ó. falou assim, só acredito se eu Então, vou ler João 20, 25. João 20, verso 25 a 27. Outros discípulos disseram, né, a Tomé, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Esse é Tomé. Mas, olha só, olha que interessante. Esse mesmo Tomé, no verso 16 aqui de João, ele vira para os discípulos e fala assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros, vamos também para morrermos com ele. Nessa fala de Tomé, tem duas coisas. Essa fala de Tomé, ela tem fé e ela tem medo. Fé e medo. Pergunta aqui, aqui ele está falando de Jesus, né? Tipo, de Sim. morrer com Cristo, porque Isso. ele achava também que... Exatamente. Não, ele achava que já era. ele está com medo.
Você, vão pegar ele. E vão pegar ele e vão pegar a gente. Então vamos morrer também. Então vamos morrer todo mundo. Essa é a parte que mostra como ele tem... eu não sei só se é fé, mas se ele tem um amor genuíno por Cristo. Ele está dizendo assim, olha, cara, nosso mestre está doidão. Ele vai morrer. Cara, vamos morrer com ele. Vale a pena morrer com ele. Vale a pena morrer com ele. Esse é o mesmo Tomé que duvida. Esse aqui não tem a entonação para saber se ele está falando assim, vamos morrer todo mundo. Vamos morrer todo mundo. Por isso que eu estou falando, tem as duas coisas. Por outro lado, ele também está dizendo, assim, galera, a gente não consegue convencer ele. E vamos todo mundo morrer. Então, vida é essa, segue o jogo. Então tem medo, mas também tem desejo, porque ele podia falar, não vou. Não é o Tomé? Ele podia falar, não vou. Vai tu primeiro, se tu não morrer eu vou. Aí seria mais Tomé, né? Vai primeiro, Pedro, tu vai na frente, né? Depois manda um mensagem. Faz igual Jacó quando vai encontrar Esaú, né? O irmão dele. O que Jacó faz? Manda toda a tropa na frente, né? Manda a família. Não, ele manda a família vai embora e manda todo o presente. Não, ele manda presente, ele manda um monte de coisa, depois é que ele vai. E a família vai no lado contrário. A família vai pro outro lado, né? Mas o Jacó, ele foi, meu irmão... Esaú devia ser o bicho pegando, né? Porque o medo que Jacó tinha dele. Não, e ele sabia, Jacó sabia, porque quando ele foge de Esaú, ele sabia o que ele tinha feito. Então ele sabia que ele merecia uma sova do irmão, entendeu? Mas ele não esperava o que Deus ia fazer. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tomé sabia na cabeça dele, ele sabia junto com os discípulos, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas por quê? Porque a perspectiva deles não é a perspectiva de Cristo. E eles não só isso, eles não estão colocando a perspectiva deles em Cristo, porque eles já tinham passado várias experiências com Cristo, e Cristo tinha dado provas a ele de quem ele era. Esse é o mesmo homem no barco que a gente cantou semana passada. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, e eles acordam Jesus. Você não está vendo que a gente vai morrer aqui? Jesus, calma, cara, eu não estou aqui. Tomé estava, os discípulos estavam ali. Então, Tomé aqui ele mostra um pouco da característica que nós temos. Nós somos muitas vezes Tomé na caminhada com o Senhor. Muitas vezes a gente recebe do Senhor discernimento de como viver a nossa vida. Jesus está chamando hoje cada um de nós para entregar a nossa vida verdadeiramente nas mãos dele. E aí a gente entende e fala, cara, eu tenho certeza, porque que a minha vida deveria ser vivida no Senhor, eu tenho certeza disso. Mas eu vou fazer isso semana que vem, porque eu preciso ainda, né, esperar um pouquinho para ver se é isso mesmo. E assim a gente vive a vida. Eu ouvi um comentário uma vez de uma irmã, e ela achava até isso positivo. Ela falou assim, poxa, tem um amigo meu que eu acho que ele está fazendo a coisa certa. Ele quer entrar para a igreja, mas ele quer resolver primeiro todos os problemas da vida dele para entrar. E aí ele vai entrar na igreja. E eu acho isso positivo. Eu falei, minha irmã, ele nunca vai entrar na igreja. E não só isso. Quando ele entrar na igreja, a galera que está lá não é compatível com ele. A galera que está lá está tentando resolver os problemas. Mas é a visão errada que o povo tem, que dentro da igreja só tem... versões fidedignas de Cristo, sem pecado. Essa é parte da equação, né? Que é uma visão equivocada da igreja. E a outra visão é que a pessoa ela entende que Deus tem um propósito na minha vida. Deus está chamando para você servi-lo, para você estar na comunidade. Então assim, sim, Senhor, eu entendi isso, mas eu preciso me preparar. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu não sou capaz. Isso é comum. Eu quero mostrar para vocês que o comportamento de Tomé ele é comum em nós. Moisés, quando foi chamado, Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. O que Moisés levantou? Eu vou lá, Senhor. Moisés foi igual Isaías. Foi, eis-me aqui, Senhor, envia. Foi assim? Não. Moisés falou, Senhor, tá doido? Eu não sei nem falar. Não, mas antes de falar que não sei nem falar, ele falou outras coisas. Ele falou, Senhor, olha só, eu vou lá tirar esse povo do Egito e Faraó, ele conhecia Faraó, não vai acreditar em mim.
Aí Deus prova ele, joga o cajado, pega pelo rabo, virou uma cobra, né? Pega pelo rabo, enfia a mão dentro do peito, tira, virou lepra, enfia de novo. Desculpa. Aí, depois de ver esses sinais, ele ainda fala, tá, Senhor, mas eu não sei falar. Então, aqueles sinais ele está falando. Aí Deus vamos lá, seu irmão Arão, ele vai ser sua boca. Sem falar que a gente está literalmente conversando com uma sarça pegando fogo. E mais uma coisa interessante, a gente tem isso, né? Tem essa característica em nós de resistir àquilo que é o chamado, para cada um de nós, que é diferente. Quando Jesus nos chama, e ele coloca claramente, né, na nossa vida, através daquilo que o irmão Regis falou e vai voltar a falar para a gente aqui, né, como Deus se comunica conosco através das circunstâncias. Olha que exemplo maravilhoso aqui das circunstâncias, né, que o irmão Regis falou. Deus está usando a circunstância da morte de Lázaro para revelar o quê? O seu propósito na vida daqueles discípulos. E qual era o propósito de Deus ali? Glorificar o Filho, anunciar a cruz de Cristo. A circunstância. Quando Deus fala através da palavra de Deus, quando Deus fala através da igreja, né? A gente é capaz de ouvir essas coisas, mas muitas vezes acontece em nós essa resistência. Eu não sou... Senhor, não está na hora ainda, eu não estou preparado. Aí a gente olha às vezes para o lado e fala assim, mas a galera da igreja, olha o Isaac, cara, todo arrumadinho, o Demetrio fez até música. Não, eu não vou porque Deus chamou esses caras, mas não chamou a mim. Quem era Moisés, cara? Moisés era o cara Moisés era o cara na Bíblia, né? Moisés era um assassino. Moisés fugiu do Egito porque tinha matado. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou, Davi matou. Davi matou muita gente, matou e matou. Ao ponto de Deus não permitir que ele construísse o templo porque ele tinha muito sangue nas mãos. Quem era Paulo? O texto bíblico diz: aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando Cristo. Então, a gente toma esses caminhos na nossa vida de resistir, de duvidar, de nos diminuir. E isso acontece, que eu acho que é a nossa mensagem hoje, porque o nosso olhar não está na luz de Cristo. Paulo vai dizer que o orgulho do crente está em Jesus. Quem faz a obra na vida do servo é Jesus, não é o servo. O servo é um instrumento. O servo precisa falar assim como Isaías: eis-me aqui, envia, Senhor. Deus vai fazer a obra, Deus vai consertar aquilo que precisa ser consertado, Deus vai reparar. Não pode ser que Deus vai reparar tirando a sua vida cedo, como tirou de Lázaro, né? Porque talvez você vá fazer muita bobagem com a sua vida se você continuar. Mas não importa o que Deus faça na vida de cada um de nós aqui, o importante é que Ele é o melhor para fazer. Ele é o único que pode fazer, porque Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Nós, se fizermos, né, a força do nosso braço, a gente vai fazer no tropeço. Então, ainda que a gente veja as coisas, ali não é tropeço, pode ter certeza. Para os meus irmãos que estão aqui, se vocês não estão andando em Cristo, se vocês estão andando de acordo com a consciência que nós temos como homens, né? Estamos tropeçando a cada dia. O que hoje seja um dia para que a gente reflita que só existe um andar verdadeiro, que traz significado, que traz paz, que traz plenitude de vida. Esse andar é em Jesus. Ou a gente descobre isso, ou a gente vive tropeçando, achando que está andando. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar orando e se alguém tiver o desejo de compartilhar alguma coisa, de comentar alguma coisa, fica à vontade. Aqui não é uma escola. É bom a gente saber também que a paciência do Senhor pode ter um limite. Fazer a vontade é bom, como a Bíblia diz, não
endurece o teu coração, porque como em Jeremias, Deus é o oleiro que faz um vaso. Quando o vaso resiste, ele pode pegar e jogar um negócio. Um dia, por isso que a Bíblia fala, não resistam e não endureçam o coração, a paciência pode acabar. Verdade, é verdade. Na verdade, é o que esse texto está dizendo, né? Enquanto é dia, enquanto tem vida, busque olhar para a luz do mundo, porque uma hora a noite chega. A gente cantou, né? Uma hora a noite vem, e aí não tem mais jeito. Isso é verdade, como também é verdade que o nosso Senhor é misericordioso, Ele é amoroso. E até isso, numa determinada ocasião, os discípulos entenderam errado, muitos entenderam errado. Acharam, por exemplo, que Deus não ia fazer nada do que estava dizendo que ia fazer porque Ele estava demorando. Questionaram. E a palavra diz o quê? Deus tarda em fazer a sua justiça, por quê? Porque Ele quer dar oportunidade àqueles que resistem. Ele quer dar oportunidade o máximo que Ele puder. Mas o que o irmão Rafael falou é certo. Tem um limite. Então, a gente não pode viver, né, na expectativa de que, olha, teremos o amanhã. Quem de nós pode ter certeza de que a gente vai dormir e levantar amanhã? Ninguém aqui. Mas muitas vezes vivemos assim, né? A palavra de Deus fala muitas coisas em relação a isso. Tolos, né? Planejam o que vão fazer. Amanhã vou para tal lugar. Ano que vem vou fazer tal coisa. Não sabem nem se vão acordar no dia seguinte. Também igual o rico, né? Fazendo, eu já tenho tudo, agora a minha vida é plena. Seu tolo, você não sabe que amanhã você vai morrer. Vários exemplos desses. Ele vai acordar. Vamos orar e se tiver Deus colocar no coração algum comentário, pergunta, vamos fazer Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação que vem, ó Pai, através das Escrituras. Senhor, faz agora em nós aquilo que é a Tua vontade. Tua palavra diz que ela entra em nós, Pai, e separa e divide, Pai, e nos leva à reflexão de como temos andado, como temos vivido, Pai. É a Tua palavra, Pai, que nos constrange e nos compele a Te servir. Pai, ajuda-nos a não resistir à Tua voz. Senhor, ainda há tempo, Pai, para cada um de nós aqui, para escolher Te servir verdadeiramente, para escolher viver, ó Pai, segundo a Tua vontade. Pai, não é a nossa vontade que devemos servir, ó Pai. A nossa carne nos chama a fazer, a saciar os nossos desejos, Pai. E nós sabemos muitas vezes que os nossos desejos, Pai, levam à destruição. Senhor, faça-nos enxergar que os Teus planos para nós são planos de prosperidade, Pai, planos de vida plena em Cristo Jesus. Faça-nos enxergar o nosso chamado. Não estamos aqui, Pai, a passeio. O privilégio que temos de viver a cada dia, Senhor, é um privilégio para Te servir, para Te conhecer, porque viveremos a eternidade contigo, Senhor. Transforma os nossos corações, que a gente seja capaz de refletir na Tua palavra e colocar no nosso coração, ó Pai, uma decisão de caminhar contigo, Pai. Fortaleça a caminhada de cada um dos nossos irmãos aqui, a minha, Pai, das nossas famílias, que a gente possa caminhar no Senhor cada dia das nossas vidas, Pai, para a honra e glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Algum comentário mais? Eu queria cantar de novo, Biel, aquela canção. Você toca ali pra gente? Pode ser só no piano e a gente canta mais uma vez. Viver no Senhor, viver em Jesus, é viver de uma forma diferente mesmo. Paulo, em Romanos, capítulo 12, fala que a transformação da nossa vida, ela vem pela transformação do nosso entendimento. Tá? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê?
para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, olha, para experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, é necessário que a gente passe a enxergar diferente. E esse enxergar diferente é através de Cristo. É o que a gente chama das lentes de Cristo, do olhar de Cristo. É o que essa letra diz para a gente, né? Ver com os olhos do Senhor. Eu tenho certeza que se nós fizermos um exercício, cada um de nós aqui, de buscar na palavra de Deus, não é no que o Demétrio está falando, não é o que o pastor A, B ou C está falando, é buscar na palavra como Jesus olha para a vida. A gente viu aqui, a gente deu a dica aqui, todo o olhar de Jesus era fazer a vontade de Deus. Se a gente olhar para como Jesus olha para a humanidade como um todo, e a vontade de Deus é resgatar todos aqueles que estão perdidos, a gente vai ter um olhar em compaixão, a gente vai ter um olhar de caridade, a gente vai ter um olhar de domínio próprio, de mansidão. A gente não vai ser aquela pessoa que o cara vai parar, igual foi mais cedo lá no condomínio, o cara travou toda a saída do condomínio, largou o carro na saída do condomínio. E óbvio que a primeira vontade é falar, cara, como eu queria passar por cima desse carro. Mas aí Deus toca no coração e fala, e se ele teve que correr às pressas porque tem uma mãe, um filho ou alguém passando mal? Será que você ia fazer esse mesmo julgamento? É isso que Jesus nos mostra. Jesus dá uma perspectiva que a gente muitas vezes não tem. Porque a gente é mau. Eu falei aqui, os amigos de Lázaro, as irmãs, estavam preocupadas só com Lázaro. Jesus amava Lázaro, mas ele estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com cada um de nós aqui. E assim tem que ser o nosso olhar. A gente tem que se preocupar sim com aqueles que nós amamos, mas mais importante é se preocupar com aqueles que Deus ama. E aí a escala é muito grande. Tem muita gente que precisa ouvir aquilo que está sendo um privilégio para a gente ouvir hoje. Mas se a gente não sair daqui para proclamar isso, como eles ouvirão?
Deus abençoe. Ó, tem que terminar ali as comidas ali. E lembrando, sexta-feira que vem, 6 horas a gente começa. Louvor, estudo, para que a gente ali por volta de 7h30, 8 aqueça os nossos tambores ali e entre na torcida. Tá bom? Deus abençoe, boa semana. Fala, meu irmão. Dia de aula. Se a gente for embora. Eu vou ligar. Claro que não, meu irmão.